O Ano Novo do Ocidente pode até parecer cristão, mas na verdade suas origens são tão pagãs quanto as do Natal. O calendário atualmente utilizado pelo Ocidente, o gregoriano, tem uma história interessante. Ele deriva praticamente inteiro do calendário juliano que era vigente na Roma pagã. Apesar de existirem diferenças entre certos povos relativamente à data de celebração, o mundo ocidental rege-se pelo modelo do calendário romano-gregoriano. E se muitos crentes hoje já condenam a observação do Natal por entenderem ser uma festa com origem pagã, o mesmo já não acontece relativamente a 1 de janeiro, sua observação como um dia festivo é de origem tão pagã como o Natal ou o Carnaval. Não precisamos ir muito longe para perceber qual a origem desta celebração. A própria Wikipedia é suficientemente enfática. A comemoração ocidental tem origem no decreto do imperador romano Júlio César, que fixou 1 de janeiro como o dia do Ano Novo em 46 a.C. Os romanos dedicavam esse dia a Jano, em latim Janus, o deus dos portões. O mês de janeiro deriva do nome de Jano, que tinha duas faces, uma voltada para frente, visualizando o futuro, e a outra para trás, visualizando o passado. O povo romano era politeísta, ou seja, adorava vários deuses, e não existe nenhum relato de que o povo judeu que viveu nesta mesma época tenha comemorado o Ano Novo, nem tampouco que os primeiros cristãos o tenham feito. A passagem do Ano Novo é celebrada por todo o mundo, normalmente com queima de fogos de artifícios em festas públicas, reuniões com amigos ou familiares, jantares ou ceias festivas e as mais diversas promessas e simpatias. Contudo, vamos aprofundar mais a pesquisa, pois existe algo bem mais grave associado a esse dia que normalmente os meios de comunicação não gostam de citar. Como já vimos, a festa de Ano Novo foi criada para adorar Janus, o deus das transições. Mas o que poucos sabem é que desde os primórdios que essa data era utilizada para o assassinato de judeus. Não são histórias da carochinha nem teorias sem fundamento. É sim história arquivada que muitos desejariam certamente que ficasse esquecida na prateleira. Vejamos. Em 46 a.C., o imperador romano Júlio César foi o primeiro a estabelecer a data de 1º de janeiro como dia de Ano Novo. César achava que o mês nomeado segundo o deus Jano, janeiro, seria a porta apropriada para o ano. César celebrou o primeiro Ano Novo de 1º de janeiro, ordenando destroçar das forças revolucionárias judaicas na Galileia. Testemunhas oculares disseram que o sangue jorrou nas ruas. Nos anos seguintes, os pagãos romanos observavam o Ano Novo praticando orgias e bebedeiras. Chris Armstrong, professor de História Eclesiástica, narra o episódio da seguinte forma em um artigo para a revista Christian Stone. Como outros festivais cristãos, a celebração do dia de Ano Novo no Oeste começou antes da Igreja vir a existir. Inicialmente, os romanos celebravam o Ano Novo no dia 1º de março e não no dia 1º de janeiro. Júlio César instituiu o dia de Ano Novo em 1º de janeiro para honrar Janus, o deus de duas faces que olhava para trás, para o ano antigo, e para frente, para o novo. O costume das resoluções de Ano Novo começou no período mais antigo, com os romanos fazendo resoluções de cunho moral, basicamente de serem bondosos uns para com os outros. Como se sabe, a Igreja Romana se apropriou da data do solstício de inverno, data que celebrava o Natalis Solis Invicti, para proclamar o nascimento de seu ídolo sincrético, um substituto distorcido e adulterado do Messias das Escrituras. Todavia, ao fazer uso de tal data, um dado curioso aconteceu. Como todo judeu, o Messias foi circuncidado ao 8º dia, conforme Gênesis 17, 12 e 13. A escolha da data de 25 de dezembro tem sua razão unicamente no sincretismo religioso, com o paganismo do culto ao deus Sol, altamente popular em Roma desde o início do século II. Os pagãos, conforme atestam alguns autores como Arnóbio de Sica, século IV, tinham por hábito celebrarem o aniversário de seus deuses, algo totalmente estranho à prática das escrituras, o que está na origem da escolha de tal data que celebrava o nascimento do deus Sol invicto. Coincidentemente, a Calendai, rebatizada por Júlio César de Ano Novo, ocorria 8 dias depois do solstício de inverno. Sendo assim, muitos séculos depois, a Igreja Romana passou a alegar que a Calendai seria, na realidade, a festa da circuncisão, uma festa que marcaria a data da circuncisão do ídolo substituto do Messias bíblico e que, como tal, determinaria a morte do judaísmo e o nascimento de uma nova religião, o cristianismo.
A festa de adoração ao deus Janus era celebrada no fim da Calendai, festividade que se seguia à Saturnália e encerrava as celebrações pagãs de inverno. Janus teria sido celebrado justamente por honrar Saturno ao instituir a Saturnália. As celebrações a Janus eram marcadas por orgias e bebedeiras. Sobre a prática da festa da circuncisão, Chris Armstrong relata ainda: quando Roma tomou o cristianismo como sua fé oficial, os cristãos passaram a guardar o dia de Ano Novo. No início do século VI, partes da igreja começaram a guardar o dia 1º de janeiro como a festa da circuncisão, comemorando a circuncisão de Jesus. Mas os pagãos aparentemente arruinaram o 1º de janeiro para muitos cristãos. A igreja romana não aceitou esse dia de festa até o século XI. Seria irônico se não fosse trágico que a circuncisão, momento que indica a primeira mitzvah, mandamento, a qual se submete um menino israelita recém-nascido, fosse tomada como sincretismo para uma festa de absoluta iniquidade. Sobre ela, a enciclopédia católica afirma: na época do paganismo, contudo, a solenização da festa da circuncisão de Jesus foi praticamente impossível em razão das orgias associadas às festividades da Saturnália, que eram celebradas no mesmo período. Até hoje, as características seculares da abertura do Ano Novo interferem com a observância religiosa da festa da circuncisão e tendem a tornar um mero feriado aquilo que deveria ter sido de natureza sagrada do Dia Santo. Certamente todos nós já ouvimos por esta época frases do tipo: boas entradas e boas saídas, que seja um ano de boas escolhas, neste ano tenho que tomar boas decisões e fazer boas escolhas. Todas essas frases são repetidas por quase todas as pessoas diversas vezes na passagem de ano de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Conseguem relacionar essas frases com a descrição acima sobre a divindade Janus? De fato, a maior parte das pessoas estão alheias à questão religiosa e muitas delas negam-se a aceitar a existência de uma autoridade suprema e a submeter-se à vontade do Eterno. Contudo, têm uma enorme facilidade em assimilar o paganismo e aceitar todas as artimanhas levadas a cabo pelo adversário. Honrado como santo pelo catolicismo, o Papa Silvestre, quem também é celebrada uma festa em 31 de dezembro, homenageado na tradicional corrida de São Silvestre, promulgou várias leis antissemitas. No leste europeu era uma noite em que os cristãos helenizados deveriam beber, alegrar-se e matar judeus. Os judeus passavam a data escondidos, temendo por suas vidas. Claro que muitos irão ver este vídeo e dirão certamente que para eles a passagem de ano nada tem a ver com estas práticas e pouca importância dão à sua origem, visto que a veem apenas como um dia festivo e tradicional. Provavelmente descreverão este vídeo como de pouca ou nenhuma importância, pois não é com esses contornos pagãos que observam esse dia festivo. No entanto, não é assim tão simples, pois querendo ou não, intencionalmente ou não, estão verdadeiramente a ter um procedimento contrário àquele que nos foi ensinado pelo provedor da vida, que nos dá conselhos preciosíssimos através da sua palavra, a Bíblia. Vejamos alguns exemplos. E em tudo o que vos tenho dito guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Êxodo 23, 13 e 14. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Já naquele tempo, o povo de Israel se contaminara com os deuses pagãos do Egito e celebravam festas de adoração em honra destes. É o cenário que vemos nos dias de hoje. Toda a gente dá o jeitinho para celebrar as festas mundanas, mas não estão minimamente interessadas em observar as únicas solenidades ordenadas pelo Eterno. As práticas pagãs são uma abominação aos olhos do Eterno. Não são os filhos de Israel que devem adotar os costumes das nações, mas são as nações que devem adotar as práticas dos filhos de Israel, porque foi a eles que o Eterno revelou as suas instruções, leis. O povo de Israel deveria então ser uma referência para os outros povos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. O calendário gregoriano é uma atualização do calendário juliano, que por sua vez deriva do calendário romano.
Todos estes são tentativas do adversário de mudar os tempos, conforme profetizado em Daniel 7:25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2:15-17. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. É Jesus de Nazaré,